Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast Entre Elas. E hoje nós temos a honra de entrevistar Daniela Caraíba, psicóloga, empresária. A gente precisa contar também, né, Daniela, a história de Daniela estar aqui conosco hoje, porque a Daniela foi a primeira pessoa que adquiriu a participação na feira, não foi do Mas Entre também depois daquelas palestras todas, né, dando essa motivação, não tinha como não querer. É verdade. Foi assim, a gente fez em março o evento Start Entre Elas. Isso. E foi lá no Humberto Lobo. Daniela participou, nós nunca tínhamos nos visto, né, Daniela? Não, só acompanhava vocês já pelo Instagram. Tinha visto, mas ainda não tinha esse contato, né, com vocês. E aí a Daniela participou do Start. E lá no Start a gente lançou lá, tipo, uma promoção para a pessoa que fosse adquirir a feira. A primeira pessoa, Daniela adquiriu a feira, Com né? certeza, não poderia perder. É verdade. Eu lembro da nossa conversa pelo WhatsApp, naquele dia, né? Quanto você falou assim, eu decidi fazer isso agora. O quanto você falou assim, quanto você estava mostrando determinação naquele momento. E aí eu disse, cara, essa mulher não é qualquer uma, não. Realmente é uma pessoa que está querendo aparecer, arriscar, né? tem um negócio legal. E aí a gente não se enganou mesmo, não. A moça é psicóloga, terminando o curso de psicologia, né, Daniela? Isso. É empresária da Ótica de Luz. Exato. E hoje está aqui no nosso podcast Entre Elas, e não é em vão, tá? Ela está por aqui porque hoje ela tem uma história poderosa de superação para contar para nós, que a gente já conversou em partes. Depois a gente conta como é que foi essa entrevista, para poder chegar aqui. Olha, tudo é com sacrifício na vida dessa moça, viu? Com sacrifício, mas assim, todos têm trazido testemunhos incríveis. Isso. Né? E até essa questão dessa entrevista, né? Que a glória da segunda casa, Isso, né? a glória da segunda casa, o tempo de Deus, ter paciência que a gente não tem. Depois a gente conta essa história. Isso. Eu vou deixar você se apresentar agora, tá certo? Bom, me chamo Daniela Caraíba, né? Sou empreendedora, mãe do Petros, né? Tenho essa história de empreendedorismo já praticamente na veia, É né? verdade. A gente meio que nasce com isso, mas assim, eu gostaria de começar agradecendo, Sim. né? Agradecendo pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, você, Nívia, junto com as meninas, né? Todo esse carinho, cada postagem de vocês ali incentivando no grupo Entre Elas. Mesmo antes de conhecer, só de acompanhar o Instagram de vocês, a gente já percebe esse cuidado, esse carinho. E lá no Start foi assim, um divisor de águas. Sim. Né? Eu estava no comecinho da questão da loja física, ainda estava organizando tudo. Da ótica. Tá. Da loja física, né? Porque existiam os atendimentos online, né? Aí a gente ia lá na casa do cliente, mas assim, a loja física estava tudo no começo. Então, aquela tarde lá do Start, ela foi maravilhosa. Né? Ela fez lembrar de vários processos, de tudo que a gente passou até aqui e deu esse encorajamento mesmo para a gente poder continuar, né? Que não é fácil. A ideia foi justamente essa, né? Trazer uma ministração da palavra, uma ministração de encorajamento, né? Que a gente teve lá a Patrícia Tenório, né? E, na sequência, a gente teve a administração de Micheline Cordeiro, que é psicóloga. Foi maravilhosa, eu chorava. Quando ela fala de crenças limitantes e não sei o que, ai, meu Deus. Ela precisa conversar com você. Vamos conversar. A gente tem conversado até hoje, todas as quartas-feiras. Ótimo, a Micheline é perfeita, é muita gente boa, né? Maravilhosa. E aí, no final, a gente tem a estrategista de marketing ali, que era para fechar com chave de ouro, porque a gente tem que ter fé. Não é verdade? Precisa perseverar, mas precisa sim aprender, estudar, colocar em prática. Saber as ferramentas, né? Isso, exatamente. Não é brincadeira. Mas é isso, Nívia. Então, Daniela Caraíba, empresária, psicóloga, mãe do Petros. Ai, meu Deus, meu amor. É uma história, assim, né? De muita superação. A gente sabe que às vezes a gente vê hoje uma entrevista, uma coisa já meio estruturada, né? Isso. Acontecendo, mas a gente não sabe dos bastidores, né? Do por trás, do quanto você tem que abrir mão de tanta coisa, né? Travar um curso, que é uma coisa que você estava ali apostando tudo para investir. E aí vem uma gravidez, né? Vem um divórcio. Sim, entendi. Vem tantas coisas. E aí, eu, na época, quando eu engravidei e tranquei a faculdade na época, né? Eu estava no emprego, assim, que para minha vida sozinha era um emprego confortável, eu ganhava relativamente bem. Entendo. Né? Mas com a chegada do Petros, quem disse que eu tive coragem de entregar na mão de ninguém para tomar conta dele? Isso. E aí, quando foi para voltar, o médico tinha errado as contas, né?
Para mim voltar, ele estava com 2 meses. Não pegava uma mamadeira, não fazia nada. Aí eu disse, e agora, Jesus, o que é que eu faço? O coração de mãe, né? E a mente de empreendedor. Eu disse, não, vou largar tudo e vou me virar. Mas eu não tenho coragem de deixar. Quer dizer que você empreende... Você sempre empreendeu no meio de ótica, no meio nessa questão de ótica? Meu primeiro emprego foi ótica. Tá. Né? Aí daí quando eu fiz veio... os 18 anos, eu ingressei numa das grandes redes de ótica aqui. No começo, abrindo porta, Sim. Né, para as pessoas recepcionista. Recepcionando, servindo cafezinho. Isso. Né? E aí eles começaram a observar essa desenvoltura, me puseram para promotora, né, que seria captando os clientes. E aí, mais uma vez, né, observando, aprendendo sempre lá com o pessoal, comecei a vender. Certo. Né? Isso 2010, 11, por aí. E daí foram 3 anos e meio dentro dessa ótica, né? Depois saí. Queria fazer faculdade, que terminou que não dava certo, que eles tinham uma política de ficar transferindo muito a gente. Sim. Né? Então, aí eu saí, fui trabalhar em concessionária. Né? Um grupo grande aqui também de concessionária, que foi onde me estabeleci financeiramente. E era solteira, né? Não tinha esses custos todos. Então, foi quando depois eu casei, veio o Petros. Mas, assim, antes disso, na adolescência, quem nunca vendeu Avon, quem nunca cuidou de um primo para conseguir um dinheirinho? Verdade, né? A minha mãe, ela sempre foi muito guerreira. Então, assim, eu tenho muito isso nela, de até dar certo, de a gente não pega nada de ninguém, a gente trabalha e consegue, conquista, né? Tem muito esse exemplo em casa, da mãe, do pai, dos familiares, do se virar. Isso, faz toda a diferença mesmo. Isso. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Saindo desse emprego, chegada do Petros, divórcio. Minha avó tinha falecido há muito tempo, que também era uma pessoa assim, que era muito, 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 muito importante para mim. E graças a Deus que nesse intervalo todo eu conheci de verdade Jesus. Que foi o que realmente mudou tudo, né? Que deu essa força para conseguir. E aí, saí da concessionária, fui vender roupa, né? Petros pequenininho, e eu ia lá, Danilo... Petros pequenininho, quanto tempo? Pequenininho mesmo, né? 4, Bebê. 6 meses. Legal, Petros. Eu colocava ele aqui no Canguru, uma bolsa de um lado, a bolsa do outro, ia para Caruaru, para fazer compras, né? Para poder trazer o produto com um valor mais em conta e poder vender. Sim. Né? Mas na época... Não, então a gente começou a fazer isso. Né, trazendo esses produtos, mas comecei a ficar com medo da viagem. Claro, estava com bebê, né? Isso quer dizer que o empreendedor é o Petros. Mais ou menos isso. O empreendedor é ele. Então, ele. Lá na frente, a gente não pode nem se assustar, né? Se verdade. Ele meter a mão na massa. Meter a mão na massa. Comecei a ficar com medo da viagem, né? Ele começou a ficar grande, era aquele aperreio todo. Aí eu tentei... Sofrido, né, para ele. Tentei encontrar fornecedores por aqui. Mas, assim, era aquela coisa muito... Vendia aqui, pagava uma conta. E aí a coisa desandou. Sim. Né? E quando ele ficou maiorzinho... apareceu a oportunidade de trabalhar numa lanchonete à noite. E aí eu pensei, pelo menos eu posso tomar conta dele durante o dia, né? E à noite eu saí para trabalhar, apesar de que era domingo a domingo, eu digo, não, mas pelo menos vai ter aquele valor que eu vou conseguir pagar as contas. Entendi. Aí foi quando apareceu um anjo de Deus que ele colocou na minha vida, foi a Lenice. Sim. Né? A pessoa que toma conta dele até hoje, pessoa incrível, maravilhosa, foi um presente que ele chororou. Que imagine você largar tudo e de repente se ver na mesma situação de ter que entregar na mão de alguém, né? O seu pequenininho. Acho que as mães que estiverem assistindo vão entender do que eu estou falando. Isso é muito difícil. É doloroso, né? Você Demais. sabe que eu deixei a Duda, minha primeira filha, com 2 meses. 2 meses em casa, né? E fui estudar. Fui para a faculdade, precisava, não podia perder. Então, na primeira semana, todo dia, ela ficou com uma pessoa diferente. No meu tempo, eu tranquei, porque além do tempo, né, também tinha a questão financeira. Isso. Eu trabalhava para pagar a faculdade. Então, com a chegada de uma criança, como é que E para ter uma pessoa de confiança com você e tal, não é barato, né? Você tem que ser justa, né? De forma alguma. Então, aí apareceu a Lenice para tomar conta do Petros e eu fui trabalhar nessa lanchonete abençoada. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, era perrengue por cima de perrengue. Quer dizer assim, tá aberto, pronto, ninguém para até largar, Imagino, viu? de domingo a domingo.
um salário mínimo seco ali para você Ai, meu Deus. multiplicar e fazer a coisa acontecer. E o consolo que estava de noite, que podia estar durante o dia com o Petros. O consolo sempre foi esse, né? E pouco depois eu fui ficando grandinho, eu fui começando a se soltar, se desprender mais. Aí você já começa a pensar numa outra coisa durante o dia, que você vai passar mais tempo ausente. Né? Porque realmente esse à noite era muito desgastante. Sim, né? com Muito certeza. desgastante mesmo. E aí, às vezes, eu chorava muito, porque chegava em casa 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, para tirar ele do sofá dos outros. Entendeu? Aí isso foi que eu comecei a dizer assim, meu Deus, eu não quero mais isso. Eu sei que é difícil mesmo. As histórias de mais sucesso, que mais tem sucesso na vida, são essas que a gente consegue... Toda vez que a gente conta, a gente se emociona, né? Ressignifica, porque sabe que tudo passa, foi um aprendizado. Passa. Não, né? E hoje assim, você olha pra trás e caramba, Isso. né? Como eu fui forte. E o Petros está sadio, não está de boa ele? Maravilhoso. Eu não me arrependo de ter deixado os meninos em casa sozinho. Nunca não. me arrependi, nunca tive não, esse sentimento assim. O coração partia. Mas eu sempre pensei no amanhã, entendeu? Eu precisava estar em pé, firme, forte, com condições de criar. Isso. Então isso era o que me dava força para não desistir. Esse gás. Entendeu? Eu sabia que ele estava ali, eu colocava na mão de alguém que eu tinha quase certeza que ia tomar conta e pedir a Deus que tomasse a frente e ia embora, né? Mas eu sei o quanto é difícil, o quanto isso é doloroso. Algumas pessoas passam por esse processo com mais dor, outras passam com a mesma dor, mas aparentemente, né? Então, aí foi quando eu, meu Deus, eu não quero mais, quero poder ter mais momento de qualidade com ele, financeiramente também melhor. Com certeza. Comecei a orar, pedir a Deus, falar com um, falar com outro. Foi quando apareceu novamente a oportunidade de ótica. Né? E aí eu já fui trabalhar no centro, também era uma rede muito grande. E foi um desafio, porque assim, na época a gente preenchia tudo à mão. Quando eu cheguei lá, tudo sistema, tudo totalmente diferente. Caraca! E assim, sempre um desafio atrás do outro, né? Porque de repente eu me vi tendo que pedir demissão. Digo, se Coragem, não acontecer, né? ferrou, né? Porque era tudo que eu tinha. Mas, graças a Deus, deu certo. E eu comecei lá na metade do mês, praticamente. Metade do mês para o 5º dia útil, que era quando a gente ia receber, eu recebi o dobro, praticamente, do que eu recebia na lanchonete. Ai, meu Deus, obrigado. Então, assim, foi tudo... Mas criou a coragem de deixar. Isso, foi tudo mudando, ressignificando, né? E então, começou a aparecer a questão do conhecimento, do buscar. Eu sempre gostei muito da leitura, né? Sempre fui muito apaixonada por livros, por ouvir podcast, ouvir palestras, né? Essa coisa sempre eu tive comigo. Então, mais uma vez, veio a venha do empreendedorismo, né? Aquele mosquitinho que chega que e você... incomoda, que diz Caraca, tava ruim, agora já tá mais confortável. Como assim eu tô ficando insatisfeita? Essa coisa do querer mais, né? De saber que você consegue ir mais além, de você consegue mudar de vida. E aí, quando você para ler e para ouvir muitas pessoas que passaram por isso, nesse processo de... Caramba, eu consigo mais... Tomar coragem, tomar né? coragem e ir além, né? Que você consegue mais do que aquilo que você já faz, já tem. E aí foi quando... O que é que eu sei fazer? Eu sei vender óculos, né? E aí foi quando a Deluz começou a nascer no coração, né? Começou a... Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí você começa a olhar para o seu dia a dia de uma forma diferente. E se fosse para mim? Sim. Caraca, eu tô feliz porque eu bati essa meta, mas se eu fizesse isso aqui para mim, ia ser totalmente diferente. Né, os resultados iam ser outro, o gás que você coloca, não que você não coloque para os outros, você sempre tenta fazer tudo da forma mais correta para dar um resultado. Óbvio, sempre... até porque você está sobrevivendo vivendo, né, daquele negócio. Isso, né? Mas aí isso começou a incomodar, né, e aí continuei lendo livros, ouvindo palestras, buscando esse conhecimento. Né? Tem o meu namorado hoje, que foi o grande incentivador, que sempre, né, ficava,
Rapaz, você faz isso tão bem, por que você não faz para você? Enxergando a capacidade, isso, né? por que você não faz para você? Por que você não faz para você? Né? E aí os clientes começavam a procurar sem ser pela ótica, né? Começaram a gostei tanto do seu atendimento, Legal. gostei tanto disso, gostei tanto daquilo. Né? Tinha a questão do conhecimento da psicologia também que ajuda, né? Faz toda a diferença. Vendedor é meio que psicólogo. Claro, a gente ouve várias histórias, né? Para poder fechar uma venda. Pronto, aí tudo isso foi acrescentando. Pouco tempo depois eu conheci vocês, comecei a seguir. Caramba, tem isso aqui em Maceió. E pronto, aí tudo isso vai fazendo você criar essa coragem, né? De poder tomar mais uma vez essa decisão de chegar assim, dizer... Infelizmente ou felizmente, não sei, agradeço pela oportunidade, mas eu vou... aqui é o limite. Né? Foi coragem mesmo. Muita coragem. Se a gente faz uma retrospectiva agora bem rapidinha, né? Da Daniela, empreendedora, até chegar na ótica Deluz. Depois eu quero saber por que Deluz, o nome da ótica, tá? Se a gente faz essa retrospectiva, a Daniela começa lá no passado, como aquela criança, aquela adolescente empreendedora que nunca parava. Isso. Não é isso? Tomando conta de um primo, isso. de um de outro. Toma conta de um primo, faz uma coisa, faz Sempre outra. Sempre tive muito essa característica do cuidado, né? Isso. Então, isso é interessante, porque você traz isso para sua ótica. Hoje, né, a questão da saúde visual mesmo, do cuidado. Né? A ótica ela tem muito essa característica de levar esse conhecimento, né? De despertar nas pessoas, porque, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura de que óculos é besteira, óculos é um produto, e não é. Né? Óculos é tratamento, óculos ele traz você qualidade sentir bem, de vida. Isso, você sentir é maravilhoso. Isso, é verdade. Né? Muito bom. Tem histórias com óculos, né? Eu usei óculos quando eu era criança, eu era muito magra. Eu era dentuça. Eu não quero contar como foi que eu sofri, né? Eu podia processar muita gente. Porque tudo é bullying. Eu trabalho em escola hoje. Tudo é bullying. Tudo vai dar na polícia. Tudo dá na polícia. Mas veja só, a Dani sai dessa fase, né? De adolescência, que é aquela menina que sempre procura ganhar um dinheiro e tal. Para se sustentar na vida. Isso, ajudar pai e mãe, né? A gente que vem de família assim, mas a gente sempre tem essa ideia de que não, quero um dinheiro para ajudar minha mãe, para ajudar em casa. Isso, para comprar alguma coisa para mim, porque a gente sabe que a mãe e o pai não podem e tal. Aí ela vai para a ótica, ser recepcionista, abrir a porta, conhecer as pessoas, passar por todos os processos, né? Processos, exato. Que faz toda a diferença. Aprender desde quem está lá, abrindo a porta, né? E por último, né, um dos últimos estágios em ótica, trabalhando para os outros, foi na parte administrativa. Ah, isso é importantíssimo, né? Então, assim, toda parte... Passou por todos os processos dentro de uma ótica. Então, hoje Daniela tem uma ótica porque ela não só viveu, como ela estudou, como ela sabe como é que funciona a ótica, né? E vai mais além, porque é a Daniela quem está atendendo agora, né? Então, é essa menina que traz toda essa bagagem de conhecer, de gostar de cuidar, de trazer esse atendimento diferenciado para o seu cliente, né? Exato. Ótica Deluz. E aí passa por esse processo de lanchonete, de vender roupa, de ter o Petros, sempre lidando, né, com pessoas, que isso acho que é o que faz a mágica acontecer. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque desde o cliente lá na lanchonete ou na primeira, é o cliente. É o cliente. Né? Você lidar ali com pessoas, saber ouvir, entender a necessidade. Isso. Né? Porque isso faz toda a diferença. A psicologia também dá esse suporte muito legal a você. Isso, né? Isso. Até para um público, né? Hoje a gente tem organizado um trabalho para um público específico, né? Que são pessoas assim, autistas, pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Que não tem essa mobilidade toda para ir a uma loja. Quantas vezes a gente já não atende em loja grande uma criança que era autista, por exemplo, né? E é todo um processo, porque a mãe fica impaciente, a criança não senta na cadeira, não tem como experimentar aquela armação, parar para tirar a medida. Então, a gente monta toda uma estrutura e leva até a casa da pessoa. Na casa, domicílio, né? Isso, faz esse atendimento domiciliar. Que legal. Que é muito, assim, mais confortável, né? Para todo mundo, para a mãe, para a criança, fica todo mundo à vontade e a gente resolve um problema. Então, vocês têm esse atendimento que é domiciliar. Tá? Muitas pessoas têm essa questão da muita ótica, né? Tem esse atendimento a domiciliar. Mas a gente, além de atender, óbvio, as outras pessoas, mas a gente também
tenta fazer esse atendimento inclusivo, Entendo. né? De estar publicando realmente essa questão do atendimento a pessoas que não têm essa facilidade toda, Certo. para estar se comovendo. Que a questão não é nem a pessoa ir lá, é a questão de você ter uma pessoa que não vai ter essa paciência, que não vai ter essa Isso, vai ter exatamente. e aí você vai no conforto da casa da pessoa. Da conforto da casa da pessoa. A gente já tem todo, né, essa estrutura por dentro também de entender como Emocional. é que funciona uma criança Isso. autista. Às vezes uma criança que ela tem uma deficiência física, né, ela não vai conseguir sentar para você Sim. tirar medida, experimentar. E aí você leva tudo e fica tudo assim mais confortável. E no final de contas é maravilhoso, né? Você vê às vezes a lagriminha descendo lá porque está enxergando, conseguiu resolver aquela dor. A mãe geralmente se emociona muito. E a gente como mãe fica tão feliz de poder proporcionar Tinha que ser isso. Daniela Caraíba, a moça que passou por todos esses processos. Exato. E que agora tem o negócio dela na mão, né? Que pode fazer mentorias no futuro. Amém. Quem sabe, Na né? verdade. Tem toda uma história, toda uma vivência, tem aí Sim. essa questão toda da psicologia também, que é conhecimento, né, teórico Isso, e tudo com mais. certeza. Parabéns. Agora eu quero saber por que de luz. Então, né? Primeiro nasceu a vontade de fazer alguma Sim. coisa. Depois, o que é que eu sei fazer Sim. com maestria, né? Que é essa coisa não de vender um óculos, mas de solucionar um problema. Gostei né? dessa frase. Mas infelizmente tem muito essa, como eu falei agora há pouco, essa questão do deixar o óculos de lado, o óculos como objeto. Sim. Né? Em 2019, a OMS ela publicou que mais de 1 bilhão de pessoas tinham algum tipo de dificuldade Sim. visual, né? Desses 1 bilhão, 800 milhões de pessoas estavam tendo algum problema no seu dia a dia por falta ou por acesso ao óculos. Ai, Entendeu? não sabia não que era tão grave assim. Não. É muita gente. Isso antes da pandemia, Sim. né? Onde a gente passou a usar mais tela. Então, assim, Telefone, isso hoje, né? com certeza, é muito maior. Né? E a gente deixa essa coisa do lado. Né? Assim como a questão do psicólogo. Isso. Né? Depois de tudo isso, se antes já existia a necessidade, imagine hoje em dia. Né? Então, assim, a pandemia não foi só do Covid. Isso. Tem outras coisas que têm adoecido, que têm meio que parado, né, as pessoas por conta desse cuidado que ela tem deixado de lado, né? Seja com óculos, seja com tratamento, seja com alimentação, exercício físico. Todo mundo acabou revendo tudo que fazia, né? Exato. E transformando e trazendo um a mais para a sua vida, né? Exatamente. Foi um momento diferente. E aí, de luz. E aí você vai procurar como é que eu sei fazer, faz, tal, como né? faz. O luz veio muito, assim, além de ser a questão técnica, né, de como a lente ela vai corrigir lá, a questão da entrada de luz no seu olho, a lente corretiva, ela faz com que entre no local certo. E também tem a questão muito do meu perfil. Sim. Né? Quem me conhece tem assim, você tem luz, você é isso, você é uma menina muito tranquila, muito iluminada, essa coisa toda. Aí a gente vai ser como, juntou tudo e terminou Ótica de Luz. É verdade. Isso. Mas você é realmente uma pessoa muito tranquila, que transparece essa paz. É verdade. Transmite a paz, não é? Nem transparece, transmite essa paz. Isso. Né? Isso é muito... Quando você chega e diz assim, Nívia, eu tô lá no Start e ouço vocês e tal, e vejo, puxa, existe um negócio desse, aí houve a ministração e uma coisa... Eu penso assim, que Deus, ele une as pessoas, né, que estão no mesmo propósito. Isso, exatamente. E naquele dia a gente tinha pessoas que estavam no mesmo propósito. Às vezes... Claro que em todo lugar tem pessoas que estão e outras que não estão. Mas naquele momento tinha muita gente que estava no mesmo propósito. Isso. E as pessoas que estão no mesmo propósito, é inevitável que elas não comecem a caminhar juntas. Exatamente. Não exatamente. É isso? Logo no comecinho eu vi alguém que postou assim, comece a caminhar que o caminho aparece. Isso. Né? E assim, todos os dias eu tenho vivido isso. Às vezes aparece uma dificuldade, uma dúvida, mas logo depois Deus mostra a solução, traz alguém que já passou por isso. É uma mensagem de incentivação, de conforto, de
Não desiste, vai a si mesmo. Não para, né? não para, Quando né? você escuta histórias de pessoas que já estão lá na frente, mas que continuam, de certa forma, passando perrengues. Claro, todo mundo né? passa, né? Dificuldades, uma coisa ou outra. Não, estão no caminho certo, é assim mesmo. O caminho certo é errado mesmo. Vamos dizer assim, o caminho certo é errado mesmo. Errado. O caminho certo tem muita dificuldade, o caminho certo tem muito problema. Só que o caminho certo, ele passa a ser certo porque a gente não desiste. Exatamente. Vamos dizer dessa forma, né? Mas você... Vou dar um aspas aqui, né? Vou abrir uma aspas aqui. Daniela, menina desenrolada, que chegou até aqui na Ótica de Luz, uma menina tranquila, que passou por todas essas dificuldades. Bem, você me conta, eu acho que você passou assim, desse jeito. Linda, maravilhosa, todos os dias, ajeitava o cabelo. Quem dera tivesse sido, né, Eu sei que é Nívia? difícil mesmo, Quem a gente dera. passa por todas as dificuldades. Né? Agora a gente conta como se fosse tranquilamente, né? É Isso. como maternar, né? Menino, Isso. você faz isso tão bem. Eu digo, vem tu pra cá. Não fale não. Pra ver como é, isso né? aí. Porque, assim, você ser mãe solo não é fácil. Não. Né? E quem vê lá essa sintonia, a colheita, né? De ter aberto mão de tanta coisa para hoje ter essa sintonia boa com a criança, coisa tão bonitinho, tão educado, né? Menino, você faz isso tão facilmente. Menina, tá na sua veia ser mãe. Tá não, querida. não. Tá na necessidade. É necessidade, abrir mão de muita coisa, pagar preço. Isso. Né? Essa Amar. parte do pagar preço, seja para maternar, para cuidar da empresa. Isso. Eu fiz muito essa analogia com a Deluz, né? Do desafio do maternar, das dificuldades, e tá aí dando certo. Graças a O Deus. Petros e a loja. Graças Né? Todo dia é um desafio diferente, óbvio. É Isso. muita coisa que aparece, que faz você respirar fundo, chora, o pescoço trava. Ai, é uma coisa, é outra, mas sempre depois Deus vai abençoando, vai abrindo porta, aqui, oportunidade, aqui. isso aí. Um dia é assim, no outro dia Deus manda 3, 4 clientes. Isso, é verdade. E E assim vai as coisas passando. vai andando. Mas assim, deixa eu dizer essa aspas que eu abri aqui. Tá. Quando alguém diz assim, geralmente quando eu vou chegando, Nívia, chegou, graças a Deus, é menina, apareceu a paz, eu não sei o que e tal. Aí eu geralmente digo assim, nada da Nívia, tudo Jesus. Porque é uma paz que vem do Senhor mesmo. Com né? certeza. Porque às vezes você por fora tá super tranquila, tá transparecendo essa tranquilidade, essa paz, mas por dentro, na sua mente, no seu coração, tá aqui um turbilhão de pensamentos, de interrogações, para onde eu vou, com quem eu vou falar, o que eu resolvo primeiro. Com certeza, não é isso? com Mas certeza. por fora a gente tá plena. equilibrada. Né? Fazendo aqui só a dona Hermínia, 2 gotinhas, 3 gotinhas de manhã, 3 da tarde, tá tudo certo. bem. É desse jeito. Mas aí você conta na sua história que encontrou Jesus. Isso. Eu não podia deixar de perguntar isso a você, porque eu acredito que até o final dessa entrevista você ia dizer, Nívia, essa tranquilidade chama-se Jesus. Com certeza. Não é isso? E aí, Com quando é que certeza. Jesus entra na sua história e você diz assim, puxa vida, eu preciso seguir por aqui, porque é isso aqui que vai me fazer Isso. trilhar o caminho certo e chegar em algum lugar, né? Ainda durante o meu casamento, Sim. né? Durante ele foi assim, a família do meu ex-marido é toda da igreja, pessoal maravilhoso. E aí foi lá onde eu conheci, né? Tive uma base bíblica maravilhosa. Ai, que legal. Conheci muito isso. Então, assim, apesar de não... Aquele velho ditado, né? Foi o anel, mas ficou os dedos. Foi maravilhoso. Então trouxe essa... Trouxe essa base toda. E foi onde, assim, tudo se firmou. Entendo. Né? Aquela ideia de que vai passar. Tinha alguém maior comigo sempre. Ah, tá. Então quer dizer que é a família do seu ex-esposo que apresenta Jesus para você. Isso. A gente pode fazer uma brincadeira aqui e dizer Pode. que nem todo mal, que todo mal tem que trazer um bem. Todas as coisas cooperam para o bem das que amam a Deus. Né? E assim, hoje a gente tem uma convivência muito boa, né? Sim. Com a minha ex-sogra, sogra. Ai, que legal. É maravilhoso, É importante. assim, é muito bom. E assim, ela foi muito importante, né? Ela, como professora de escola bíblica dominical. Ah, legal. Foi incrível. Então, assim, muito do que eu sei, do que eu sou, foi ela que me moldou. Assim, tenho muita gratidão, muito amor por ela. Puxa Demais, vida. demais, demais. Independentemente de qualquer coisa, né? Que não tenha dado certo. Mas, assim, o melhor presente do mundo ela me deu. Isso. Foi maravilhoso, maravilhoso. Olha, Todo o conhecimento que ela me passou. Né? E aí a gente vai correndo atrás. Claro. Durante um tempo eu cursei teologia. Ah, tem mais história para contar, né? Durante um tempo teve a teologia também. E assim, tudo isso foi que fez Dá uma base, eu né? ser o que eu sou hoje. Isso. Né? Essa questão de princípios,
de aguardar no Senhor mesmo, Isso. de orar antes de tomar decisão. Não que eu não tenha tomado decisões erradas, várias, Claro. né? Mas de depois, assim, meu Deus, que É decisão necessário errar, doida né? eu tomei. Por favor, me ajuda aqui a corrigir. Tenho que consertar. E é isso, né? Isso. E a gente vai... Pronto, vamos falar sobre aguardar, né? Vamos concluir essa entrevista contando essa história. Aí a Daniela... a gente marca, vamos fazer a entrevista com a Daniela. E aí, Daniela se arrumou todinha, a gente até marcou. Divide azul. Eita, foi de Foi, tonalidade de... combinado. Vamos marcar, porque a gente coloca uma roupa que... tom sobre tom, sei lá, aquela palheta de cores, né? Que tem essa... Então, aí a gente tá toda pronta ali, senta, ansiosa. A Daniela me conta a história todinha. Aí, problema. Não funcionou os aparelhos naquele dia, não foi? Eu fiquei super frustrada. E essa moça, ela sentada na minha frente desse jeito, que ela tá o tempo todo. Não, gente, eu tô tranquila. Nívia, fique tranquila, não se preocupe não. Era desse jeito. Certo. Nívia, fique tranquila, vai dar tudo certo. Você não precisa se aperrear, não. Calma, Nívia. E eu na aperreada. Não, vamos tentar fazer de outro jeito. Não, vamos tentar gravar de alguma forma, fazer uma... Colocou até a pobre da Duda pra ir no shopping Isso, comprar um... botei a Duda para ir no shopping, para comprar mais um microfone, para resolver uma situação e outra. E a Daniela lá, e ela dizia assim, viu, gente? Eu tô aqui com essa manhã para vocês. Eu tô com essa manhã aí para vocês. Não se preocupe não, Nívia. Não, eu aguardo. E, meu Deus do céu. E eu tava super nervosa, super chateada naquele dia. E Mas não olha conseguimos. onde a gente tá hoje. Não conseguimos. Aí depois, vamos marcar para ir na ótica. Não, a gente vai fazer a entrevista na ótica da Daniela, porque já foi essa situação que ela veio, a gente não conseguiu. Enfim. E hoje nós estamos aqui gravando essa entrevista. Lindíssimo. No estúdio da Destravo, do meu amigo Jaelson, né? Uma pessoa muito gente boa, um estúdio de qualidade, né? Outra coisa. Isso, Foi exatamente. lindo, lindo, lindo. Tá E vendo nós... como é que Jesus faz? E aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo. Em tudo. E a sua tranquilidade, que eu preciso agradecer. E assim, eu Obrigada, conheci viu? um Deus de detalhes. Isso. Cuida nos detalhes. E Isso você foi dizia isso a mim, maravilhoso. Nívia, tenha tranquilidade, tenha calma, porque Deus, ele está cuidando de tudo. E eu, puxa vida, Deus está cuidando Querendo de tudo, resolver. querendo resolver do meu jeito, né? E resolveu, agora está tudo resolvido, Tudo resolvido. nos mínimos detalhes. Que bom. Para que a gente entenda que tem dificuldade. Sim, Né? sempre tem. Isso. Né? Sempre tem. E quando a gente fala assim, tem dificuldade, você tão calma. Nem sempre. Né? Nem sempre. Só a gente sabe das nossas lutas Isso. por dentro. Para poder ficar assim. É Né? verdade. Manter a postura de você chegar em casa, você ainda tem um filho para administrar, fazer tarefa Isso. de casa, fazer tanta coisa. Você não pode deixar Aham. a barraca cair. Entendeu? Você tem que ficar ali. Firme e forte. Firme e forte. Então, Ótica de Luz, você vai deixar agora faça suas considerações finais e deixe também, fala aí do Instagram, da loja, do seu próprio Instagram, né? Isso. Da futura mentoria. Vamos profetizar? Vamos. Muito bem. Bom, gente, é uma história realmente de gratidão a Deus. Isso. Né? Muita gratidão, porque Ele cuidou de tudo. Né? Nos momentos mais desesperadores, olha onde eu estou hoje. Até Entendeu? aqui o Senhor tem ajudado mesmo. De uma feira de Caruaru, num calor danado. Com a criança Uma criança amarrada na cintura, não- né? Pedindo meu irmão ou a minha mãe, ou seja lá quem for, vamos comigo para me ajudar a carregar as sacolas, né? A esse momento, digamos que muito mais confortável, Claro. muito mais lucrativo, Isso. né? Tem os desafios, óbvio que tem, Uhum. né? Então, assim, persistência, fé, Sim. faz toda a diferença, porque os altos e baixos, eles sempre vão acontecer. Vamos, com certeza. Mas se você for mais para frente um pouquinho, Isso. né, ao sair da lanchonete para ir para a ótica novamente, né, ficou aquele questionamento, meu Deus, não vou porque eu vou ter que pedir demissão se eu não conseguir trabalhar com metas, porque lá que não era confortável porque não tinha meta. Né? A resposta foi a seguinte: a terra que emana leite e mel está na sua frente. Desafio profética, tem. né? Desafios tem. Os gigantes, eles realmente existem. Não Mas é ela fácil. é boa. Né? Ela é boa e olha onde ela está me levando. Né? A Isso. imensidão de possibilidades que ela tem aberto com o conhecimento
que eu adquiri lá. Isso. Né? Os treinamentos, as coisas que aconteceram, a vivência, as transferências de uma loja para outra, que faz você entender público diferente, um tempo no centro, outro tempo no shopping, de repente na administração, e aí você vai entendendo o processo, né? E aceitando, o passo a passo, né? de tudo, aprendendo a lidar com todo tipo de gente, um que pensa assim, um que pensa assado, que esse é um dos maiores desafios. Até que a sua mente se encaixa e você diz assim, eu vou fazer isso. Porque eu sei quero fazer. E eu sei, eu aprendi a fazer, né? É o que eu quero fazer e é daqui que as coisas vão acontecer. Vão fluir. Exato. Então, eu vou dizer que eu acredito que a Ótica de Luz foi o passo maior na sua vida. Exato. Para o que ainda tem coisas maiores, né? Eu então, acredito por nisso. vir. Porque, na verdade, o nosso CNPJ, primeiro passa pelo CPF, né? Primeiro é o CPF, a fortaleza está no CPF. Que quase. E eu vejo aqui na minha frente um CPF poderoso. Amém. De uma mulher de muitas histórias, muito jovem ainda, mas que tem muita história para contar, que tem muito para ensinar. Isso. Que a gente tem uma gratidão enorme porque você está aqui compartilhando conosco. Eu que agradeço. Nós queremos agradecer, assim, profundamente, né? Porque você foi a pessoa que, quando esteve lá no Start, não pensou duas vezes, investiu. Quando a gente conversou, eu não esqueço, porque a nossa conversa no WhatsApp era tipo uma conversa, parecia que eu estava falando com uma pessoa que estava dizendo assim, eu vou dar esse passo. E eu enxerguei muita fé, muita determinação naquele dia. E aí você é essa pessoa mesmo, de fé, de determinação. Isso. Então, eu creio que tem muita história ainda para contar. Amém. E vamos lá caminhar junto, né, com Entre Elas. Isso é uma coisa, uma parceria que eu não quero me desfazer nunca de vocês. Assim, vocês realmente entraram nessa historinha que futuramente, as próximas que eu for contar, por aí vocês passou pelo Entre Elas. Passei pelo Entre Elas. Isso é importante. Foi um divisor de águas, né? Assim, nesse momento de tomada de iniciativa, realmente foi um suporte, uma ajuda, um aconselhamento muito bom. E como vocês também têm essa questão espiritual, sim, né? Aí fé faz em toda a Deus, diferença, porque tanto certeza. alimenta uma parte quanto a outra. Isso. Né? Você abastece realmente esses dois mundos, assim, dizer, vá com fé e com técnica, com conhecimento. Estude, se prepare, busque, não desista. Né? Essa coisa de vocês incentivar, aposta ali, tá tendo curso tal, em tal canto, isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvidas. Isso é importante. Muito obrigada mais uma vez, Daniela. Eu que agradeço. O nosso podcast, eu acredito que hoje teve, olha, vou começar a fazer as propagandas. História poderosa, história real, de gente que conseguiu e que tá se dando bem e que ainda vai acontecer muita coisa, né? Sim, com certeza. Aí lá no futuro você volta para dar uma entrevista para nós. Dá um jeitinho na agenda, né? Com certeza. Eu vou lá entrevistar meninas de Entre Elas. Com certeza. Gente, nós queremos agradecer também a vocês e esse foi mais um podcast Entre Elas.